Cerco a funkeiros pela Polícia Federal. A Polícia Federal partiu para cima de funkeiros e influenciadores digitais, como o queridinho do primeiro casal, Rafael Oliveira, dono do site de fofocas Choquei. Foram pra tranca pesos pesados como MC Rian e MC Pose do Rodo, ambos já carimbados em encrencas com a polícia. Fontes da Operação Narco Fluxo, dentro da qual se deram as prisões, falam na movimentação de 260 bilhões de reais. Vocês não escutaram errado, é isso mesmo que vocês ouviram. 260 bi de bola. Quantia, aliás, bem acima do escândalo do Banco Master. O modo de atuar da Orcrim era o uso de atividades artísticas, como show e circulação musical, para inserir recursos ilícitos do tráfico, além da evasão de divisas e exploração de jogos de azar, num conjunto sofisticado e de ampla abrangência, misturando dinheiro sujo com receitas reais. A questão que se levanta é como a criminalidade evoluiu ao ponto de transitar esta quantia absurda com toda a estrutura oficial de controle, como COAF, MP e Polícia Judiciária, em completa liberalidade de atuação, incluindo a apologia ao crime a partir das próprias letras do lixo que dizem ser música. Os elementos enjaulados, habituês das noites movimentadas da periferia, usavam a visibilidade em função do elevadíssimo número de seguidores para lavar capitais naquilo que é conhecido como escudo de conformidade, cujo fim é disfarçar a origem ilícita dos recursos e evitar alertas do crivo da fiscalização. A liderança da gangue é do MC Rian, o sujeito que as feminazes adoram, já que costuma desferir pontapés certeiros na mulher, tudo de acordo com a rotulagem da fêmea como objeto de uso e abuso dos dominadores da cena funkeira. Um parêntese, vocês acham mesmo que uns caras que nem saber falar direito sabem, com um vocabulário que nem 200 palavras agrega, teriam capacidade de movimentar toda esta grana, com todo esse desdobramento, inclusive fora do país? Dizem que a operação da PF gira em torno do Banco Master, a inevitável desgraceira que emporcalha tudo de que se tem notícia e que serviu também à circulação deste esquema bilionário. O ministro André Mendonça, que comanda as investigações do caso, afirmou que a organização criminosa montada por Daniel Vorkado tem uma, abre aspas, altíssima capacidade de reorganização, mesmo após deflagração de operações. A instituição financeira clandestina, como foi qualificada, usava a venda de ingressos e direitos de ativos musicais para legalizar dinheiro sem lastro econômico e também o aluguel de CPFs e empresas de fachada para dispersar e captar recursos pulverizados. Lá pelas tantas, no meio da barafunda, eis que aparece a influencer Deolane Bezerra, aquela admiradora do bainho e já detida em Pernambuco por lavagem de dinheiro e jogos ilegais de azar. Nas finanças da moça, a investigação encontrou movimento de 5,3 milhões de reais em 47 dias, sendo 430 mil com MCRU. A decisão do juiz federal de Santos, que ordenou as prisões, fala do tráfico internacional de mais de 3 mil toneladas de pó. Razão de se deduzir estar o evento no contexto amplo do que se desenvolve no vizinho do norte sobre o ataque direto ao escoadouro de entorpecentes a partir do Brasil. Aviso que foi antecipado ao governo, abrindo espaço a ações extraterritoriais armadas contra grupos como o PCC e o Comando Vermelho. Isso pode acontecer mesmo com a recente formalização do acordo de cooperação ao enfrentamento do crime transnacional relativo à troca permanente de informações sobre remessas ilegais de armas e drogas ilícitas entre os dois países. A diferença está na reserva com que a diplomacia brasileira vê o narcoterrorismo, pois o conceito, no seu entendimento, pode ensejar intervenção militar, algo repudiado pelo Planalto. Pode-se perguntar, será que o presidente Trump, que isolou o Brasil no escudo das Américas, constituído como coalizão regional militar contra o tráfico internacional, irá tomar como relevante a nossa posição e desistir do combate aos cartéis? Será que o país
que fez a ofensiva na Venezuela e destituiu o ditador amigo de Painho e que ruge com a Colômbia, iria à condescendência com facções que enchem o território americano de pó? Será que a estratégia de combate da Casa Branca considerará a pauta político-ideológica brasileira de prevalência da soberania interna em detrimento da asfixia às fontes fornecedoras de entorpecentes por forças externas? Deixe aqui nos comentários abaixo do vídeo a sua opinião sobre este debate. Este foi o Soletrando Direito. Curta e compartilhe este vídeo com seus amigos nas redes sociais. Faça sua inscrição no canal para dar aquela força na sua consolidação. Ative o sininho das notificações para receber novos conteúdos. Muito obrigado pela sua audiência. Boa semana. Tchau.